hoje, recebido por milhares de pessoas em frente até a Torre Eiffel, ele fez um discurso emblemático sobre o clima e afirmou também: não foi o povo africano ou o povo latino-americano que poluiu o mundo. Quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial e, por isso, têm que pagar a dívida histórica. Qual é a força deste discurso? Ele tem efeitos concretos. Pedro Marim começa, a gente vai vendo as imagens e no final do outubro, a hora que a gente acabar o programa, a gente vai pôr 7 minutos desse discurso aí para vocês assistirem, tá bom? Pedro Marim. Bom, primeiro, é um discurso muito correto, de fato não dá para, é impossível discutir a questão ambiental sem partir desse pressuposto, quer dizer, assim como a Europa subdesenvolveu a África, né, a Europa subdesenvolveu a América Latina, etc., a Europa também jogou lixo, destruiu, botou abaixo o nosso pau-brasil, e segue fazendo isso. Quer dizer, o desenvolvimento europeu, a Revolução Industrial, tal como o Lula colocou, não existe sem a degradação do sul global. Realmente é assim que foi feito, e, portanto, já que agora existe uma demanda para que se tome um outro rumo por conta dos problemas ambientais, mas num cenário em que os destinos da humanidade de fato estão colocados, me parece, não há nada mais justo, e aliás é a única saída efetivamente, se os países centrais pagarem por isso, pagarem pela destruição que eles impuseram, porque essa destruição, além de ser destruição climática, foi subdesenvolvimento, e os países precisam. É aquela velha posição da China numa das COPs, né, em que os americanos dizem: olha, vocês têm que parar de poluir tanto, vocês têm que parar de usar tanto carvão. E a China fala: muito bem, vocês parem de consumir o que a gente produz e a gente para de poluir tanto, né? Então, o discurso, enfim, do ponto de acertadíssimo. A força dele, eu diria, bom, nós vamos ter aí uma COP aqui no Brasil, em Belém, né? O Lula usou o discurso, inclusive, para fazer o chamamento para quem estava lá presente, para que venha e veja a Amazônia, etc. Eu acho que a força do discurso, na verdade, ela não tem efeitos tão práticos do ponto de vista da discussão ambiental, mas tem um efeito prático de reforçar a posição do Lula e do Brasil como atores importantes a nível global na discussão ambiental, mas também na discussão da guerra, na discussão de como vai se organizar o sistema financeiro global, na discussão de qual que vai ser a moeda de reserva global, esse tipo de coisa. E muita gente também desdenhou isso, porque o Lula vai falar com Coldplay, etc. Mas, de novo, aí eu reafirmo até o que eu falei antes, e puxando o que a Rose tinha dito, que, veja, pelo jeito, ninguém dos Estados Unidos e da Europa da Europa Ocidental queria falar com Lula, mas pelo jeito tem um monte de gente querendo falar com Lula, inclusive o Coldplay. Então, mais uma vez, ele reforça essa posição como um ator relevante, né? Tá certo. Amanda Harumi. Bom, acho ótimo. Acho que o Lula deu o recado de que nós vamos pensar sobre as nossas próprias saídas. Aí, de que a gente sabe que isso tem uma relação com o capitalismo e que isso tem uma relação com o processo que o capitalismo foi construído da periferia ao centro. Então, quem fez a Revolução Industrial, o salto tecnológico? Foi a Europa, foi a Inglaterra, mas da onde as riquezas saíram? Saíram daqui, da América Latina, saíram da África. Então, tem uma questão da relação do capitalismo com a natureza que trouxe a gente para essa sociedade, que é uma sociedade em crise. E como que a gente vai sair dessa crise? Claro, não seguindo a lógica do capitalismo. Então, fazer aqui uma propaganda da Alclay, a gente
tem defendido a construção da Universidade da Integração Amazônica. Eu escrevi um texto junto com a Bruna Brelas, que é presidente da UNE, e o Vinícius, que é presidente da NPG, e a gente coloca ali a ideia de que a gente precisa unir os países amazônicos e preencher esse espaço no debate pela ciência, pela tecnologia, pela universidade, com pesquisadores sobre diversos temas da Amazônia. A gente precisa falar sobre meio ambiente, mas a gente também precisa falar sobre defesa, a gente precisa falar sobre segurança. Os Estados Unidos têm 11 bases militares na Colômbia. Muitas delas, eles querem avançar para a fronteira da Amazônia. Tem narcotráfico, tem muitas questões ali acontecendo. Então, a gente precisa preencher esse debate com ideias que venham do Sul, com ideias que venham formuladas pela gente. E a gente não pode simplesmente, aí eu acho que é um debate que tem que ser feito em relação à Europa, absorver um discurso, né, de créditos de carbono, ou de métricas, ou de metas a serem atingidas, que é um discurso formulado pela elite intelectual da Europa, ambientalista, que diz, olha, então a gente precisa sim proteger a Amazônia, porque é um bem da humanidade, então a gente tem que obedecer a essas metas e os países vão ter que se alinhar a isso para ter créditos financeiros. Isso eu não concordo. Eu acho que a gente tem que se posicionar em relação à Europa, dizendo, vocês vão ter que pagar em relação a isso, mas quem vai dizer o que é a soberania da floresta, o que é a soberania desses territórios, somos nós. A Amazônia é um bem da humanidade? Sim, porque a natureza está interligada. Agora, o território amazônico, ele é dos países amazônicos. E a gente precisa formular políticas, a gente precisa construir lideranças para conseguir sustentar isso. Então, por isso que a gente tem defendido a construção da Universidade da Integração Amazônica, onde esses 8 países amazônicos possam investir em ciência e tecnologia com apoios financeiros internacionais para a gente proteger a floresta de diversas formas, com biotecnologia, com questão de segurança e também ambiental. Obrigado, Amanda. Rose. Bom, antes de responder se tem efeitos práticos, eu acho que é importante a gente sublinhar mais uma vez, a Amanda falou, o Pedro falou de como essa fala do Lula é positiva, tanto para ele se reafirmar como um líder importante que sai do seu país e vai para o território deles, criticar a postura deles, e também dar uma espécie de recado para a nossa mídia também, que é bastante vira-lata, quando está falando das posições do Lula, essas posições que ele assume fora do país. Eu acho que não tem muita novidade, porque o Lula fez um discurso também muito duro na COP15, em Copenhague, em 2007, quando conseguiu, inclusive, levar para a conferência resultados muito positivos do Brasil, Então, além de levar os resultados positivos, ele critica os países desenvolvidos e falam que eles têm uma dívida histórica e que era preciso que eles se responsabilizassem também e fazer uma espécie ali de divisão de responsabilidades para que os países, para que eles financiassem as novas tecnologias, a transição energética nos países em desenvolvimento. Então, eu acho que do ponto de vista de um líder, que precisa ser ouvido, é muito importante. Agora, sobre os efeitos práticos disso, foi interessante o que a Amanda trouxe sobre essa iniciativa, e acho que é muito positivo e precisa ser levado adiante, mas também concordo com o Pedro que eu acho que não tem tantos efeitos práticos assim, quando a gente leva para essas discussões em que envolvem muitos países e muitos interesses. A gente precisa fazer o nosso dever de casa aqui e justamente construir essas alternativas regionais com países que têm interesses em comum. Mas quando a gente está falando, por exemplo, da COP, que participam países do mundo inteiro, por exemplo, o Lula, nessa fala também, ele denunciou que os países europeus não estão cumprindo o Acordo de Paris de 2015. Eles estão cobrando, eles cobram os países mais pobres, é uma das cláusulas lá do acordo Mercosul-União Europeia, sobre o não cumprimento do que foi acordado
lá nos Acordos de Paris, mas eles mesmos não estão cumprindo. Então, é difícil levar adiante, né, com muitos interesses envolvidos, países que detêm mais força política, econômica, e fazer com que essas discussões e com essa retórica por si só, ela vire alguma materialidade. Eu acho interessante também, voltando ao que a Amanda falou, é isso, tentar construir alternativas com países com interesses em comum, né, que, no caso da nossa região, e que, né, compartilham o território amazônico, e que consiga levar adiante e produzir resultados satisfatórios, mas eu tendo a ver sempre com pessimismo quando envolve países com poderes diferentes, interesses diferentes, a conseguir resultados práticos, né? A COP acontece há muitos anos e sempre são essas discussões, esses embates, essas cobranças, e às vezes eu tenho a impressão de que a gente não está indo muito longe nesses ambientes de discussão. Tá certo. Antes de pôr a fala do Lula, que a gente vai pôr no final do programa, eu queria que vocês comentassem o caso do submarino que afundou quando tentava chegar junto dos escombros do Titanic. Hoje foi confirmada a morte de 4 milionários e de um tripulante de um submersível particular da empresa OceanGate. Cada um desses milionários pagou $250 mil pela viagem e eles acabaram morrendo, inclusive o próprio dono da OceanGate, Stockton Rush. O que esse acidente diz sobre o mundo? Aliás, a empresa era representada no Brasil pelo ex-ministro da Ciência e Tecnologia de Bolsonaro, Marcos Pontes, né? Amanda, eu só vou dar 1 minuto e meio para vocês agora, para a gente ter tempo de ver o Lula depois. Tá, eu não sei muito sobre esse caso, eu não me atentei muito, mas eu escutei falando aí que ele tinha demitido o engenheiro, né? Para dar continuidade. Teve um engenheiro que denunciou, falou: o submarino está sendo feito para afundar até uma profundidade que é mais ou menos 1/3 do que você está querendo afundar. Mais ou menos isso. Bom, o que eu vou dizer gente, acreditem na ciência, né? Se o engenheiro está falando que não dá, não tem dinheiro que pague isso. Eu acho que essa é a grande lição, né? O capitalismo falou, não, eu pago, eu tenho dinheiro, mas eu acho que a gente precisa acreditar na ciência, nos especialistas e confiar nisso. Isso foi algo que a gente aprendeu aqui com o fracasso da extrema-direita no Brasil, e o capitalismo, às vezes, quer defender que o dinheiro pode dar respostas a tudo. Eu acho que é essa a lição. Tá certo. Rose Martins. Eu não consigo não rir desse caso. Eu acho que esse povo está com muito dinheiro, está acumulando muito, tem que dividir. Ele está acumulando tanto que estão fazendo essas loucuras aí, comendo carne de ouro, fazendo essas pataquadas e se dando muito mal. Eu acho que é isso. Eu acho que criou o capitalismo financeiro, criou esses super ricos que não são nada produtivos, não são mais os capitalistas produtivos, e essas loucuras, esses fetiches, em que as pessoas acham que podem fazer o que quer, que o dinheiro vai dar conta de tudo. Tá certo. Tem comentários maravilhosos aqui, não dá tempo de mostrar todos, eu acho, mas Pedro Marim. Bom, como a Amanda, eu também não acompanhei muito esse caso. Eu tenho uma falha, assim, como jornalista, que é normalmente essas coisas que mobilizam muito os jornais, mas que fundamentalmente ninguém liga, né? Fundamentalmente ninguém se importa com 5 bilionários, vamos lá, né? Mas chama atenção, é um caso absurdo, até cômico, né? Mas eu não acompanhei muito. Agora, eu vou muito no sentido do que a Rose falou, né? Quer dizer, a gente vive um momento muito engraçado em que se começa a ter esses comportamentos, é aquela coisa, né? Você abre um barril e toma um pouco de vinho, se você toma um pouco de vinho de vez em quando do barril, você consegue viver a sua vida normal. Mas tem uma hora que você começa a ficar viciado naquilo e você começa a viver bebendo aquele vinho. Me parece que tem gente que tem tanto dinheiro que quer viver como se fosse num videogame, quer ir para Marte, quer ir para o fundo do oceano, quer ver o Titanic, quer ver Alien, quer fazer prótese, quer não sei o quê.
Mas o que eu acho muito curioso, por fim, nesse caso do submarino, né, eu acho uma ironia, que é assim, você está preso num submarino dentro do mar, com a iminência de morrer, e a sua única saída, se isso conseguir subir, é um pouco a situação, é uma metáfora ótima para a situação da pobreza, né? Então é muito curioso que esses 5 bilionários e milionários tenham se posto nessa situação e acabaram morrendo como muitos pobres morrem, né? Exato. Gente, muito obrigado pela conversa de hoje. Vou colocar o Lula agora, dar tchau para vocês e agradecer todo mundo que comentou, participou. Ninguém mandou superchat, super chique, não tem problema, mas a gente aceita Pix. Pode mandar o Pix, tá aí, apoia@operamundi.com.br. Tchau, tchau, gente. Lula, entra você agora. Põe aí, José Igor, põe o Lula pra gente ouvir o discurso dele. Pode tirar, gente. Tchau, Amanda. Amazon tchau, represents Pedro, tchau, the largest tropical rainforest of the world. Na América do Sul, temos 8 países amazônicos. And South America has 8 countries that are part of the Amazon rainforest. Abrigamos 400 povos indígenas. We host 400 indigenous people. Que falam 300 idiomas. That these tribes speak 300 languages. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e responde por 40% das florestas tropicais do planeta. The Amazon rainforest is the largest tropical forest in the world, and it responds or corresponds to 40% of. A região representa 6% da superfície do total da Terra. The region represents 6% of all the surface in the earth. Tem o rio mais caudaloso do planeta. It has the largest rushing river in the planet. A Amazônia é responsável por 10% das espécies de plantas e animais estimadas no mundo. The Amazon is responsible for 10% of all species of plants and animals estimated in the world. 87% da matriz energética brasileira é limpa e renovável, contra uma média mundial de apenas 27%. 87% of the Brazilian electrical matrix is clean and renewable source, against a world average of only 27%. 50% da energia que consumimos no Brasil já é renovável. No resto do mundo, esse valor é de apenas 15%. 50% of the energy that we consume, electrical energy in Brazil, comes from renewable sources. Quando tomei posse dia 1º de janeiro. It's only 15%. Quando tomei posse dia 1º de janeiro. When I took office on January the 1st, assumi a responsabilidade. I took the responsibility que até 2030, till the year 2030, teremos desmatamento zero na Amazônia. We will have zero deforestation in the Amazon rainforest. Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa. We will be relentless against any group or person que quiser derrubar uma árvore that wants to cut down one tree para plantar soja, milho ou criar gado, or to plant soya beans, cattle or corn. A Amazônia é território soberano do Brasil. The Amazon is a sovereign territory of Brazil. Mas ao mesmo tempo, ela pertence a toda a humanidade. But at the same time, it belongs to all humanity. E por isso, faremos todo e qualquer esforço. And that's why we will take all the endeavors para manter a floresta em pé. To keep the forest standing. E queria terminar convidando vocês
And I would like to end now que ouvem falar da Amazônia todo dia, that hear about the Amazon rainforest every day, que acham que a Amazônia é o pulmão do mundo, and you think that the Amazon is the lung of the para earth. comparecer ao Brasil I invite you all to come to Brazil. em 2025. In 2025, Iremos fazer a COP30 where we will hold the COP30 no estado da Amazônia, in the state of the Amazon and the rainforest, para que todos vocês so that all of you tenham a oportunidade will have the opportunity de conhecerem de perto to get to know very close o ecossistema da Amazônia, the Amazon ecosystem, a riqueza da biodiversidade, the wealth of the a riqueza biodiversity, dos nossos rios, the wealth of our e que rivers, possam compartilhar com o povo brasileiro and that you can share with the Brazilian people da preservação das nossas florestas the conservation of our forests, e responsabilizar os países ricos and to put the rich countries para responsible financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais. to fund developing countries that have forest reserves. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. It was not the African people that started Não é polluting the o povo world. americano, latino-americano que polui o mundo. It was not the Latin Americans that started polluting the world. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos The truth of the matter is that who polluted the planet foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. were those that made the industrial E revolution, por isso tem que pagar and now they have to a pay the dívida price. histórica Their historical que tem debts com o planeta Terra. that they have with the planet Earth. Muito obrigado Thank you a very todos much. vocês e boa sorte para a humanidade. Please welcome to the stage, Julia.